Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu convido que aí onde você estiver, você abra a sua Bíblia no segundo capítulo de Jó. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo de número 7. Então, Jó, capítulo 2, o versículo 1 ao versículo de número 7. Bom, eu vou fazer a minha leitura aqui na minha Bíblia na linguagem de hoje. Tá? O título nos diz: a segunda prova de Jó. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou: de onde você tem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passando por aí, por aqui, por ali. Aí o Senhor disse: você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém não tão bom e nem tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Amém? Então essa foi a nossa leitura oficial. Então, relembrando um pouquinho da nossa aula passada, nós tivemos a segunda introdução do livro e nós passamos pelo primeiro capítulo, que fala a virtude, fala a tentação e fala a perda de Jó. Então começa, assim como a gente leu aqui, logo no capítulo 2, falando os servos, os seres celestiais reunidos e também ali presente o inimigo. No capítulo 1 nós vimos esse mesmo aspecto, começando o capítulo 1, falando que havia um homem ali na cidade de Uz, que era Jó, era bom, honesto, né? Então, qualquer coisa vocês dão uma revisitada no capítulo 1. E aí nós vimos que o inimigo ali falando que, claro, que ele era temente, era obediente, fruto de tudo que ele tinha. Quem não seria? Né? E aí então o Senhor permite que o inimigo toque nos bens, nas posses de Jó, para provar que não era, que o inimigo ele estava errado na sua convicção, que não seria aquilo que faria com que Jó blasfemasse, que Jó iria proferir palavras ali amaldiçoando Deus pela circunstância que agora ele se encontrava, que era as perdas financeiras, perdas materiais, os filhos, camelos, ovelhas. Tá? Então foi isso a nossa introdução ali da nossa aula passada, que então estudamos o primeiro capítulo ali de Jó. E aqui então são as divisões, né? A gente estudou que Jó ele tem 3 partes, né? Um livro diferente, o formato do livro, o estilo literário é totalmente diferente do que aquilo que a gente já está acostumado a ver nesses últimos livros que nós estudamos, tá? Então é um livro que ele
tem um prólogo em prosa, tem um conteúdo poético que termina com um epílogo em prosa. Então hoje nós concluímos a primeira parte, que a gente vai finalizar o capítulo 2, e nós vamos entrar na segunda parte, que tem início ao capítulo 3, e durante vários domingos nós estaremos aí então sempre nesse miolo, aí nessa parte 2, porque ela se estende do capítulo 3 e vai até o capítulo 42. Tá? Onde nós vamos ver, então, nesse conteúdo poético, nós vamos ver os diálogos com Jó, tá? Os discursos, as respostas. Então isso aí vai ser o que vai nos acompanhar durante muitos domingos, até a conclusão desse livro, que é bastante extenso, vamos falar assim, em capítulos, né? Ao todo são 42 capítulos, tá? Na lição passada, ficou uma lição de casa que eu pedi para vocês identificarem o tema qual que era? Era a relação de Jó com o Novo Testamento, tá? Então a primeira que eu dei para vocês foi que em Tiago 5:11 nós vemos uma referência direta, né? Vamos falar assim, citando a personagem Jó. Tá? Então, Tiago 5:11, nós temos uma citação direta ali, falando de Jó. Tá? Outra que eu queria que vocês encontrassem era uma citação. Tá? Era um versículo que reproduzia um versículo que está em Jó. Tá? Então, essa referência acho que foi um pouquinho mais difícil de encontrar, né? De fato, então eu estou trazendo aqui para vocês, que é 1 Coríntios 3:19, tá? Então, se a gente pegar, essa aqui vai mudar um pouquinho, mas vamos lá. Se a gente pegar Jó 5:13, tá? Fala assim nessa Bíblia, na nova tradução na linguagem de hoje. Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. Tá? E agora, então, se a gente for lá em 1 Coríntios 3:19, nós vamos ver que a citação é a mesma. Então, 1 Coríntios 3:19 nos diz assim: pois aquilo que o mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. Tá? Então, Deus pega o sábio nas suas espertezas é uma reprodução fiel desse aqui que nós lemos em Jó 5, né? Ele pega o sábio nas suas espertezas, né? Tá falando ali Deus. Tá? Então essa era uma talvez um pouquinho mais difícil de encontrar, enfim. Mas então lá em 1 Coríntios nós temos essa referência, citando ela, né? Vamos falar assim, um versículo, uma citação direta. E aí então, mas onde está escrito isso aqui? Onde que está escrito? Aí a gente acaba achando no livro que nós estamos estudando, tá? A título de incentivo para que vocês, né, não sei quantos têm uma Bíblia de estudo, tá? Então aqui, tá certo que esse não seria o meio que vocês procurariam essa resposta, enfim, teria que talvez procurar na Bíblia de estudo, ou num comentário bíblico, numa parte que compila todo o livro, igual foi a aula que eu dei, numa parte que tenha uma compilação geral do livro, né? Porque o jeito que eu vou comentar aqui com vocês é uma estratégia, é um recurso que a maioria das Bíblias tem, tá? Que isso aí ajuda, mas dificilmente seria esse meio que vocês iriam usar para pesquisar essa resposta, porque senão vocês teriam que varrer versículo por versículo, achar referência por referência, tá? Não. O que eu vou falar aqui é mais uma dica, é mais um incentivo para que vocês, quem não tem,
pense em adquirir uma Bíblia de estudo, né, que seja até um incentivo dado do que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então essa aqui é a minha Bíblia Thompson, né? Vocês sabem que eu tenho muitas Bíblias aqui, né? Então essa aqui é a Bíblia Thompson. O que é legal da Bíblia Thompson, tá? Então a Bíblia Thompson, a gente leu aquele versículo aqui, né? Então reproduzindo aquele versículo, ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos perversos se precipita, tá? Ele, Deus aqui, né? Aqui está falando sempre de Deus, tá? E aí o que acontece? Na Thompson ele traz duas referências aqui, ó. Ele traz perversos nessa página e sabedoria mundana não é bem na página, que é num determinado índice, tá? Então vamos se basear aqui, ó. Sabedoria mundana no índice lá 3.443. Quando eu venho no índice aqui 3.443, é aquele tópico, ó, tá? E aí ele traz as referências gerais. Ele cita Isaías 29, que deve ter tá vendo? A sabedoria dos seus sábios perecerá, traz digamos que aquele interligado aquele assunto, né? Traz os assuntos interligados. Em Jeremias, né, fala, olha, os sábios são para fazer o mal, mas não fazem o bem. Então tá falando de sabedoria. E aqui, ó, e outra vez, não, aqui, ó, 1 Coríntios 3,19. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Tá? Então é legal aqui que, vamos falar assim, eu estou lendo aquele versículo, mas onde está escrito isso? Onde que tem essa referência aqui que o autor está falando aqui, como está escrito? Está escrito aonde? Tá? Então, pela Thompson, a gente encontraria essa ligação com esse tópico, sabedoria mundana, e esses versículos aqui a gente iria analisar, falar, o versículo que mais me ajuda aqui a tirar essa minha dúvida, que eu fiquei curioso saber onde está escrito, seria então essa aqui a referência que eu coloquei para vocês lá, tá? A Thompson é uma Bíblia que eu usei muito tempo, né? Hoje eu não uso ela para a igreja, que eu uso atualmente para ir para a igreja é a Bíblia de Estudo Plenitude, que até essa Bíblia aqui, vocês que participaram do evento da Escola Dominical, né, o Igor Basso, ele que comentou dessa Bíblia para mim. Eu fui lá, pesquisei e falei, olha, gostei muito dessa Bíblia e acabei comprando ela, né? A Bíblia, digamos que então eu uso ela para ir para a igreja. Mas é uma Bíblia de estudo, tá? E aí também ela é muito legal que ela está aqui, ó. Então a gente está no mesmo versículo, né? Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos perversos se precipita. Percebam que na Bíblia Plenitude tem um Hzinho aqui, ó. Tá? E aí nas laterais da Bíblia, para cada letra do alfabeto, tá vendo? Então aqui, ó, lá no versículo 13, ó lá, ele me dá referência direta. Que isso aqui tem ligação com esse versículo. E aí, quando a gente for naquele versículo, a gente viu então que é aquela citação que fala, está escrito. Tá, então esse versículo aqui, ele está diretamente aqui. Poderia ser um assunto correlato, poderia estar falando de sábios, de saber, tá? Mas aqui então são duas Bíblias muito interessantes, né? Recomendo para quem deseja ter um material extra, né? A Plenitude. A Plenitude até, digamos que aqui ela é colorida, né? Então se alguém quer uma coisa mais, vamos falar assim, viva, a Plenitude seria uma boa sugestão. Mas a Thompson também, em termos de estudo, ela tem bastante coisa muito boa também. Tá? Eu usei a Thompson durante muito tempo. Até a minha ela tá bem, vamos falar assim, surradinha, de tanto que eu usei ela. E aí hoje ela fica ali mais guardada ali, mais para consulta. Né? Não uso ela agora. Não é a Bíblia que eu vou todo domingo, quando eu vou para a igreja que eu levo ela. Amém? Então,
era uma pergunta mais difícil, de fato, mas aqui está a resposta, e aqui vai essa dica aí para que vocês que têm interesse em ter uma Bíblia de estudo, tá? Então essas duas aí seriam bastante interessantes aí para ajudar vocês aí nessa jornada de estudo da palavra do Senhor. Tá bom? Vamos lá, capítulo 2. Tá? Então, capítulo 2, do versículo 1 ao 13, nós vamos falar da adversidade e a cruel aflição de Jó. Tá? Então, logo no comecinho, foi a leitura oficial, nós lemos até o versículo de número 7. Então, esse comecinho, tá? Que os seres celestiais estão reunidos, chega o inimigo, é aquilo que nós já vimos, uma repetição lá do capítulo 1, do versículo 6 e 8, que nós vimos na aula passada. Tá? Então, quando a gente lê lá, ó, chegou um dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor no meio deles, veio também Satanás. Aí o Senhor pergunta. Isso foi a leitura que eu acabei de fazer agora, no versículo 6 do capítulo 1, que é muito semelhante. A mesma coisa, é uma repetição do que está lá no capítulo 2, versículo 1. Né? Minha Bíblia aqui, os dois versículos estão muito próximos. E aí eu tô vendo aqui os dois, de fato, iguais, praticamente iguais. Né? Muito parecido. Vai mudar uma palavrinha, uma virgulazinha só. Mas então são uma repetição dos versículos. Tá? E aí então, quais são as novidades dessa, vamos falar assim, dos novos acontecimentos, do resultado dos acontecimentos do capítulo 1, tá? Jó, ele permanecia, tá, com seu caráter imaculado, tá? Sem mancha, sem, vamos falar assim, teve a sua imagem arranhada, não, tá? Sofreu os ataques, mas a sua imagem não foi arruinada. A imagem dele, porque assim, não tem nada que, dada aquela situação, ele fez, falou alguma coisa, que você fala, ó lá, era o servo, olha como ele fez, ele blasfemou. Não aconteceu isso. Tá? Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos a sinceridade de Jó mantida mesmo naquela adversidade. Tá? E qual tinha sido a acusação inicial do inimigo contra Jó? Tá? Qual que tinha sido essa acusação? A acusação é que, de fato, ele servia ao Senhor e era por causa de interesse. Tá? Era segundo as intenções. Tá? Então, ele é fiel? Fiel, claro, cheio de coisas, cheio de bens, uma família aí com 7 filhos homens, fora as mulheres. Olha quantos gados, olha quantos camelos, olha quantas ovelhas. Aí é fácil te adorar. Tá? Detalhe, ele está te adorando por conta, segundo as intenções, é favorável para ele. Então, né? E aí agora, né? Então foi deixado naquele primeiro capítulo que o inimigo ele tocasse nessa questão, nas propriedades, enfim, e agora Deus ele constrange o inimigo. Falou, vem cá, mas você não falou que era por causa disso? Acho que você estava errado, né? Lembra muito o profeta Elias lá com os profetas de Baal, né? Quando ele, entre aspas, tira um sarro, né? Fala, deve estar dormindo, vocês têm que gritar mais alto. Ou ele foi passear, e aí não estão discutando, tá tirando um cochilo, tá fazendo alguma coisa melhor. Então, vamos até falar assim, com ar sarcasmo, deboche. Tá? Foi o que aconteceu aqui. Falou, então, mas você não falou que ele ia aqui por causa dos bens, tá? Então, Deus traz à tona aqui a argumentação que o inimigo havia levantado, que caiu por terra, se provou que não tinha nenhum fundamento. Tá bom? E aí, então, vamos para o plano B.
tá? Porque o plano A não deu certo, tá? E aí no versículo 4 agora então passa-se para uma nova tentativa de investida. Qual que é essa? É pele por pele, né? Surge essa expressão pele por pele, tá? A expressão pele por pele, ela acaba sendo um tanto obscura, tá? A gente pode se atrelar um pouco na tradição da época, que era a extração das peles dos animais, tá? Ou a gente pode falar que tem uma certa relação, um certo elo, um certo link com o que nós vemos lá em Êxodo 21, os versículos 23 a 25, né, que fala vida por vida, olho por olho, dente por dente. Poderia então ser esse tipo de associação. Então, o que o inimigo agora ele insinua? Ele fala, olha, pensando bem, Jó, acho que tranquilo para ele perder os seus bens. Né? Me enganei. Ele de fato não, pensando bem, ele não ia blasfemar. Mas se a saúde dele fosse tocada, aí o negócio muda. Os bens tocar, beleza. A gente entra naquele dito popular que a gente fala, né? Não, bens materiais a gente recupera. Imagine alguém que né, algo muito novo, muito recente, né? Eu estava até assistindo a reportagem lá daquela casa que caiu no Jardim Itaparque, né? E aí entrevistando o dono, né? O dono, qual que é o desejo dele? Ele quer de alguma forma ajudar o vizinho que teve a sua casa danificada, tá? Ele não está feliz com a situação, mas ele está vivo, tá? Bem ali ele vai recuperar. Estava contando ali que ele teve aquela casa ali durante 10 anos. Vai demorar mais 10 anos para ele se reerguer? Que seja, tomara que não, tomara que muito antes, tá? Mas ele está dando graças a Deus que ele está com vida. Ele salvou, ele teve a sua vida poupada, tá? Então é mais ou menos isso aqui. Fala, bem, se recupera agora. E a saúde dele? Se a saúde dele fosse comprometida, né? Se isso acontecesse, aí ele vai blasfemar contra o Deus soberano, vamos falar assim, tá? Aí nós vemos então, então a intenção do inimigo, né, pelo versículo 5 ali, era atingir o corpo inteiro de Jó, então, com uma doença terrível, dolorosa, né, gravíssima, tá? E aí nós vemos agora, então, Deus, vamos falar assim, delimitando a área de atuação. Assim, olha, você está autorizado, mas a restrição é que a vida dele seja poupada, tá? Então, o poupar aqui, a gente vai, se a gente fizesse também novamente, né, um relacionamento, um link, a gente vê muito essa questão de poupar, Deus zelando pelo seu povo, Deus guardando o seu povo, Deus dando providência para o seu povo, né, Deus poupando o seu povo, tá? Então, essa mesma entonação, nessa mesma relação. Então, que a vida dele fosse poupada, fosse zelada, tá? Quer mexer, vai tocar na carne? Ok, só que a vida dele deve ser poupada. Você não tem autoridade, você não tem autonomia para tirar a vida dele, tá? E aí então nós vemos que no versículo 7, Jó de fato ele é acometido de uma chaga, tá? Aqui do dedo mindinho lá, o menor dedinho até o fio de cabelo da cabeça ali, essa chaga toma conta do corpo dele, tá? Dado aquela situação, o que Jó ele faz, tá? Ele
expressa aquela dor que ele está sentindo, tá? De uma forma, vamos falar assim, totalmente diferente, inesperada, tá? Ele se assenta no meio das cinzas, tá? Pega um caco ali, né? Um caco de louça quebrado, um pedaço de telha, um caco, né? Como a gente vê muito essa expressão, como uma maneira de ele conseguir ali então coçar aquelas feridas, aliviar um pouco aquela irritação que ele tinha, tá? E a cinza, de fato, ele estava numa pilha ali de sujeira da aldeia, tá? No auge desse período, vamos falar assim, caótico que ele estava vivendo, que ele estava sofrendo por conta essa enfermidade que ele contraiu ali toda o seu corpo. Vamos pensar no psicológico, já estava mal, tá? Ele então agora ele recebe, né? Ele escuta ali as palavras da esposa dele, que ali então, digamos que deixa aquela situação ainda mais complicada, incômoda, né? Porque talvez ali ele esperasse da esposa uma compreensão, não, Jó vai passar, Jó, não. Mas aí o que ele recebe ali? Ele recebe uma indagação. Jó, ainda no teu estado, ainda retens a tua sinceridade para com teu Deus? Tá? Engraçado é que essa mesma, vamos falar assim, esse mesmo tópico, esse mesmo assunto de reter a sinceridade, ele foi um assunto que nós vimos no versículo 3, abordado pelo próprio Deus, quando ele estava falando de Jó. Tá? Jó, diante daquela situação, ele, vamos falar assim, ele permaneceu sereno, tá? Embora qual que era a percepção da esposa dele? A esposa dele, ele via, tá, Jó naquela situação, ainda sendo temente a Deus, sendo fiel a Deus, como um ato de loucura ou fanatismo da parte de Jó. Tá? Então era essa visão que a esposa de Jó estava tendo para com ele, tá? E aí nesse turbilhão de acontecimentos, da chaga que ele estava pelo todo o corpo, por essa afronta em forma, né, de palavras ali que a esposa dele fez, Jó, ele ainda permanece perseverante, permanece ali sensato, confiante, enfim, né? Naquela situação ele não se explode, vamos falar assim, tá bom? Provavelmente, né, o que aquela mulher ela tinha em mente é que Jó ali ele estava de certo modo, vamos falar uma expressão popular, né? Tentando tampar o sol com a peneira, né? Então falou assim, gente, o que é, né, a expressão um sol com a peneira? Lá? Imagine alguém lá com eu vou me proteger do sol aqui com essa peneira aqui. Você está se enganando, né? Você vai se queimar do mesmo jeito, você vai suar, isso não vai te proteger. Ah, não, mas não vai te proteger. Não, mas aqui é um... Não vai te proteger. Tá? Então, nesse caso aí, de vez em quando você precisa trazer alguém para a realidade, acordar e falar, ó, o que você está fazendo, a tua ação não... Tá? Nessa linha era a ideia que a mulher de Jó estava. Né? Ela imaginava que ele
estava ali, de certo modo, cegamente, se recusando a aceitar aquela situação desesperadora que ele estava. Afinal, não era uma chaga aqui, não era uma outra ali, não era uma só aqui. Estamos falando um corpo infestado de chagas, tá? Jó, tá? Ele repreende a mulher dele, enfim, por aquelas palavras. E a gente acabou não lendo, tá? Mas no versículo 10, tá? O que ele fala aqui na Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje? Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos a Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Então, Jó, além de ele refutar aquela frase, vamos falar, aquele conselho da esposa, ele dá uma lição para ela. Fala, interessante, né? Parafraseando nos nossos dias. Então, quando Deus dá um carro, dá uma casa, Deus é bom. Só que o dia que eu me contraio uma enfermidade, Deus não é bom. Então, é isso que você está me falando. Então, assim, receber as coisas boas de Deus, legal. Mas quando vem uma enfermidade, então... então, ali, ele fala que o homem deveria, então, aceitar tantas coisas boas quanto as más. Tá? Porque é legal só as boas, né? E aí, não, que Deus... Mas e quando vem as maus, a gente vai agora se virar contra Deus? Tá? Então, ele refuta aquela indagação da esposa e aí dá, vamos falar assim, uma lição para ela ainda. Né? Que esta acaba sendo uma das grandes lições do livro de Jó. Tá? É a fé, é a perseverança, é a confiança em Deus. Tanto naquele momento de abundância, né, aqui representando as duas fotos de um campo, né, verde, tudo bonito, quanto na adversidade. Né? Do outro lado aqui, uma seca muito forte. Né? Uma seca muito pesada ali, que a plantinha ali sofrendo para conseguir se desenvolver. Tá? E aí qual que é, então, né, essa lição? Que então confia tanto Deus na bonança quanto na adversidade, ainda que o momento da adversidade muitas vezes seja inexplicável para o caso dos justos. Tá? Então, assim, a fé, ela é a mesma. Tá? Então, quem tem fé vai confiar a Deus em qualquer um desses momentos. Tá? Então, essa acaba sendo uma lição muito interessante, muito forte, muito presente no livro de Jó. Tá? Jó, ele tinha 3 amigos. Tá? Elifaz, Bildade e Jofar. Tá? Então, uma pergunta aí para valer presença, até para compensar a outra que foi um pouquinho mais pesada, é bem simplesinha. Nacionalidade. Elifaz era o quê? Era americano. Bildade, ele era venezuelano. Jofar, ele era brasileiro. Tá? Só quero que vocês falem para mim o que era. Elifaz era o quê? Ele era um... Né? Nesse sentido, nacionalidade, a origem dele. Tá?
Então esses 3 amigos de Jó, tá? Quando eles ficam sabendo, olha, nosso amigo ele está num estado complicadíssimo. Foi acometido de uma chaga, está lá no meio, né, do quintal, enfim, em cima dali das cinzas ali, do amontoado de sujeira, tá? Rasgou as vestes, tá? E ali ele tá em luto pelaquela situação, tá? E aí os amigos deles, eles quando eles sabem dessa situação, tá? Eles vão lá e fazem uma visita, né? Para se compadecer do amigo, da situação, tá? E a Bíblia então nos fala lá no versículo 11, né? Quando eles ficaram sabendo das desgraças que havia acontecido com Jó, combinaram de fazer uma visita para falar como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. Tá? Então os 3 amigos deles, eles vão lá até eles e falam assim, Jó, estamos aqui para, né, não temos nem o que falar, enfim, mas eles foram lá expressar a tristeza e que a sua presença, de certa forma ali, o mínimo de palavras pudessem consolar o seu amigo Jó, que estava numa situação complicadíssima, tá? Então eram amigos verdadeiros, vamos falar assim, nesta visão que nós estamos vendo no capítulo 2, tá? Os próximos acontecimentos a gente, né, discute oportunamente. Aqui nós vamos falar que naquela situação os amigos de Jó ficaram tristes, tá? E eles, sabendo daquela situação, foram lá, visitaram o Jó e a Bíblia nos fala que eles choraram, ficaram ao lado de Jó durante 7 dias, 7 noites, tá? Rasgar o manto, lançar pó sobre a cabeça, a gente já viu isso bastante, tá? Mas nunca é demais relembrar. São sinais típicos de luto. Alguém morre, ia lá, rasgava o manto, colocava pó em cima da cabeça, tava tendo uma peleja. Israel foi para a peleja. Chega a notícia lá que falou: olha, o povo de Israel saiu perdedor. Perdemos 10 homens. Para entrar em luto não era perder 500, 1000, 3000 homens. Perdesse um homem na guerra ali, né, porque sempre o povo saía vitorioso, era sinal de luto, tá? Ou alguém de fato morresse ali, aquela pessoa ia entrar em luto, tá? E essas ações a gente viu muito que era muito comum ali, como um sinal de luto, tá? Então alguém visse uma pessoa naquele estado, aquela pessoa está de luto. Por quê? Aí vamos, eu sei, faleceu, perdeu a guerra, aconteceu tal situação, tá? Mas quando se batesse o olho naquela pessoa, o modo como ela estava, as vestes rasgadas, com cinzas sobre a cabeça, era um indicativo claro, então, que ela estava em luto. Tá? O capítulo 3, ele vai até o versículo 26 e vai falar, então, que Jó amaldiçoou o seu nascimento e lamenta a miséria. Tá? É um capítulo interessante para a gente ler assim com calma, tá? E aí a gente vê que Jó ele era um homem justo, ok, tá? Mas assim, novamente, era um homem que ele não era, vamos falar assim, um santão, tá? Ele era um homem íntegro, fazia temente ao Senhor, tá? E talvez quando a gente lê isso aqui, a gente pode falar, mas, né? Tá certo que ele está passando pelo momento, mas ele proferiu aqui umas palavras um tanto pesadas, né? Então, o que eu quero, né? Não quero entrar muito nesse detalhe, mas o que eu quero sempre deixar alerta para vocês, e isso a gente viu muito, muito claro quando nós estudamos crônicas, estudamos reis, que em algumas ocasiões o que nós víamos? Nós víamos um rei extremamente mau e nós víamos em outra ocasião, um rei bom. Só que nunca a gente podia falar que esse rei era um santão. Por quê?
em muitas dessas ocasiões nós vimos que esses reis, eles fizeram ações que tentaram invalidar essa parte negativa, mas nós vimos que muitos reis, uma coisinha ou outra ficou. Ah, ficou um altar ainda lá para trás, porque ele destruiu 99,5%. Meio por cento ficou de altar. Então a gente vai falar assim, tá, teve as suas características, mas vamos falar que foi 100% positiva, tá? Então quando a gente às vezes lê esse capítulo 3 de Jó, que a gente pode falar, né? Jó, ele dá a impressão, né, se a gente depende a perspectiva que a gente olhar, falou, foi muito pesado aqui a argumentação dele, tá? Enfim. Mas era um homem, não era vamos, né, que eu quero sempre trazer o elo com a figura de Jesus Cristo lá do Novo Testamento, que era alguém que não tinha pecado, não tinha defeito, tá? Então todo personagem a gente vai encontrar um defeitinho, vamos encontrar, olha, ele não era santo, tá, gente? Então isso é o ponto que a gente sempre tem que estar alerta, tá? É uma figura que nos dá muita inspiração, deixa muito exemplo, a história de Jó, conforme ao longo nós estudarmos, tenho certeza que cada capítulo vai ser enriquecedor para a gente, tá? Mas aqui entra num detalhe que a gente pode, de uma outra perspectiva, falar, ele proferiu umas palavras um tanto pesadas, né? Fez algumas insinuações que, né? Mas é isso, tá? Ninguém é perfeito, o único perfeito é Jesus Cristo, tá? O que Jó fez? Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, tá? Então ele amaldiçoou ali o dia do seu nascimento, a noite da sua concepção, tá? Que ocasionou que chegasse então esse dia que nós estamos estudando, capítulo 2, capítulo 3, que ele está agora sofrendo uma enfermidade terrível, tá? Não é uma exclusividade de Jó, tá? E aqui eu deixo uma segunda lição para vocês. Qual foi o profeta que fez essa mesma reclamação? Tá? Ah, Jó, ele amaldiçoou lá o dia que ele nasceu. Tá? Qual foi um outro profeta que teve essa mesma linha de raciocínio, essa mesma argumentação, essa mesma fala? Tá? Então procurem essa aí também para vocês pontuarem. Tá? Ele reclamou lá do dia do nascimento, tá? Mas ele não fez uma blasfema contra Deus, tá? Outro ponto importante que a gente precisa ter em mente, tal, é que ele não tem ideias suicidas no texto dele, tá? Tá? Então isso aqui é importante, hein, pessoal? Tá? Não está falando de suicídio nesse texto, não está incentivando, tá? O ponto é esse aqui, ó, tá? Ele está se lamentando de estar vivo e vivenciando esse momento que ele está passando, tá? A dor tão grande que ele está passando. Então, o desejo dele aqui é que ele não tivesse nascido, né? Por conta desse pranto que ele está agora derramando por conta dessa diversidade, dessas chagas que tomou 100% do corpo dele, enfim, não estava esperando, né? Tudo isso, tá? Então é importante a gente ter isso aqui, tá? Não se basear um texto ali que está falando de suicídio, que não é essa linha que a gente está seguindo, tá? Qual que é a ideia que ele segue? Tá? Ele segue assim que ele então preferia que no dia do nascimento dele lá, vamos falar assim, tivesse dado alguma coisa errado e ele tivesse morrido, tá? Novamente, não que ele tivesse tirado a vida, mas que então ele não tivesse tido a oportunidade de ter a vida agora então na terra que ele estava tendo,
tá? O que é interessante nós termos em mente aí, né, já que entrou no tópico aqui do livro de Jó, é o conceito do reino dos mortos, tá? Isso aqui a gente vai ver muito no Antigo Testamento, tá? Já que ele fala, então numa linguagem figurativa, ele fala, olha, era preferível então que eu tivesse lá no Seol, que seria o reino dos mortos, tá? O Antigo Testamento, ele, vamos falar assim, a questão da vida após a morte, ela é um tanto obscura. Se tinha então a ideia do Seol, que era um lugar então que quando alguém morresse ia para lá, que era um lugar, né? Acho que o texto aqui fala de escuridão. Isso, acho que o texto fala aqui alguma parte lá, né, que seria na escuridão lá, ele está se referindo ao Seol, né, que nunca, acho que é o versículo 16, né, não, se eu tivesse morrido naquele 13, se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Então estariam nesse Seol, descansando lá, tá? Era um lugar onde estariam todos, tá? Não é que o Seol seria um lugar onde estariam só os pobres. Não, o Seol era um lugar onde estariam todos. O pobre iria para o Seol, o rico iria para o Seol, tá? Ali, num local onde eles estariam longe das aflições terrenas, tá? Quando a gente adentrar no Novo Testamento, com Jesus Cristo, vamos falar assim, uma extensão, né, a teologia do Novo Testamento, nós vamos então perceber que esta lacuna sobre a vida após a morte, ela é esclarecida. Tá? Coisa que nós não tínhamos lá no Antigo Testamento. Tá? Então, se alguém tiver no Antigo Testamento, alguém descansar, alguém... Então, está falando sempre o Seol, que seria ali o reino dos mortos, onde estariam ali um lugar de sombras, né? Onde todos estariam descansando, tanto os pobres quanto os ricos. Tá? Então, novamente, ele não está aqui com pensamento suicida, ele preferia então que aquilo lá, aquela enfermidade, ceifasse a vida dele e ele não passaria por aquele sofrimento, né, até qualificando, enorme, que ele estava passando, tá? Então, o que Jó, né, no finalzinho ali do versículo, ele está? Ele está lamentando, né? Ele estava entendendo ali que, até o texto não está falando isso, mas eu estou conjecturando aqui, que algum propósito teria, tá? E nesse propósito, a morte ela estava descartada, tá? Prova disso é que, digamos que até tem uma base que eu estou falando, com a afirmação dele, né? Com o sentimento que ele percebe, que Deus ali ele estava cercando ele de proteção, tá? E ali então afastou essa possibilidade que a morte então o tragasse, tá? Que vamos pensar em, né, alguém que está ali numa situação muito complicada de saúde, espera, né, que tudo bem, Jesus pode curar, Deus pode curar, mas em algumas situações a pessoa, é clara, ela fala, olha, o sofrimento está tão grande, né, que, Senhor, vem me recolher, porque eu não estou aguentando de tanto sofrimento, né, que se não estivesse no propósito ali de Deus de curar aquela pessoa,
que o sofrimento ali ela é tão grande que aquela pessoa ela perde ali, né, a questão, o desejo, né, de continuar viva, e nessa situação, nesse contexto, prefere que vá ao encontro, né? Vamos pensar num alguém que seja cristão, tem certeza ali da sua salvação, e ir ao encontro do Pai, tá? Então, como um alerta, que fique-se bem claro que em nenhum desses textos aqui há uma menção, há uma referência ao suicídio, tá? Então isso aqui não é isso, esse contexto que o texto traz essa ideia, tá? Pensa alguém que nesse estado aqui fala, olha, se a morte chegasse, acabaria o meu sofrimento, tá? É nesse sentido aí, tá bom? Então depois a aula vai ser disponibilizada lá no diretório, e aí então tem essas duas perguntas. Primeira lá, muito fácil. Essa segunda aqui, acho que vocês encontram também. Não deve ser muito difícil de encontrar. Tá bom? Tenham uma ótima semana e fiquem com Deus.